Olá! Olá! Seja bem-vindo ao Vai Pela Sombra. Esse é o podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram verdadeiros tesouros de si quando mergulharam na sua própria escuridão. Eu sou Tayane Leonardi. E eu sou Camila Dorazio. E nós convidamos você a embarcarem em mitos, contos, histórias e histórias rumo às profundezas da sua psique. Yay! Vamos junto pela sombra? Vamos para a parte 2, então, do capítulo 2 de Mulheres que Correm com os Lobos, sobre o Barba Azul. E nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre o que simboliza cada um desses elementos do sonho. Como, por exemplo, a chave, né? A chave que tanto é proibida, quanto é aquela que dá acesso ao quarto, onde ela vai encarar o horror, encontrar a morte, não tem mais como desver. Nada será como antes, depois disso. E a chave, ela representa um elemento de sabedoria. A chave é o que possibilita que a gente passe de um cômodo para outro. Ela sempre fala de uma transição. A partir do momento que eu uso uma chave, eu não permanecerei mais no mesmo lugar. E esse símbolo de sabedoria, ele era representado ali como um elemento proibido. E essa mesma chave é ela que não para de jorrar o sangue, que não é apenas o sangue das vítimas, mas o sangue enquanto um grito que não quer deixar de ser ouvido. Ela usa todas as medicinas da época, né, crina de cavalo, cinzas, para estancar o sangue, porque muitas vezes quando a gente se depara com a realidade, o nosso primeiro impulso é não querer ver, é voltar para um estado de inocência, é pedir, me conte uma boa mentira que me mantenha aqui de novo, ou como eu minto para mim agora. E a chave não para de jorrar, porque ela diz, a sabedoria no momento que se manifesta, ela é. Não dá pra desver. Não dá pra desver. E se você quiser fingir, trancafiar de novo, né? Aquilo colocar num armarinho escuro, ela vai manchar todas as tuas roupas de sangue. Ela vai... Todas as outras áreas da tua vida, elas vão ser afetadas. Até que chega um momento que ninguém olha pra você e não percebe a morte estampada na tua cara, o sangue estampado na tua cara. E é legal olhar esses elementos mágicos no sonho também, porque a chave é uma chave mágica, é uma chave que sangra, né? E é importante olhar para esses elementos mágicos nos nossos sonhos, porque eles dizem respeito a uma alquimia interna. Sim. Então, são essas... É difícil, gente, fazer uma análise de sonhos. Nem quero ensinar vocês a fazer isso aqui agora, até porque eu ainda estou estudando bastante sobre isso. Mas fiquem atentas a esses elementos mágicos. Que a gente não dá muita importância quando aparece. E a gente acha que é uma piração. Nossa, sonhei com uma coisa muito nada a ver, uma piração total. Eu recebo muitos pacientes. Eles chegam, é sempre assim, eles demoram para contar o sonho. Aí quando eles contam, nossa, eu tive um sonho muito nada a ver, muito, eu posso ter certeza que lá vem um sonho repleto de significados, de simbologias, e que a gente vai investigando juntos na sessão e é como se um portal se abrisse ali. Sim, e num estado de consciência, né, não num estado onírico do sonho, nós também precisamos prestar atenção de que forma a gente pode acessar essas chaves, que é o que acontece numa terapia, por exemplo, né? A diferença de uma terapia da conversa com uma amiga, muitas vezes, é que no setting, o terapeuta faz perguntas. Exato. Muito mais do que afirmação, perguntas que são chaves, porque uma pergunta bem feita contém em si a resposta. Elas são duas polaridades, a pergunta e a resposta. Então, quando você pergunta e deixa germinar, eu não gosto que me respondam na hora, isso é isso, porque essa é uma pergunta ética, consciente, mas se você deixa a pergunta entrar em você, como a chave entra na fechadura, e tu espera o tempo de gerar, tu percebe que a resposta, ela emerge. Sim, e até a Clarissa fala aqui na página 67, né? Fazer a pergunta certa é o antídoto mágico. E como é difícil, né? Na terapia, o que a gente faz, como a Thay falou, é isso. E como é difícil saber a pergunta certa. Antes de cada atendimento que eu faço, eu sempre peço que eu saiba ouvir e que eu saiba perguntar. E eu acho que esse conto, ele traz uma pergunta que move, que é: o que
eu sei, mas eu não quero saber. Aham. O que eu sinto, mas eu não quero sentir. O que eu não quero ver? Aham. Essa pergunta é uma chave. Exatamente isso. Fazer a pergunta certa é o antídoto mágico que vai fazer. Todo o processo depende disso. Para você saber como lidar, saber como sair, é fazer a pergunta certa. E depois de fazê-la, suportar ver. Suportar ver. Ver e continuar vendo. E quando a gente fala suportar ver, não é eu suportei a dor de ver. É o suportar também traz um pouco a questão de aguardar. Aham. De continuar suportando, ficar com essa imagem. Ficar nessa dor mais um pouco. Sem querer já no... Tá, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Não, tu não faz nada. Tu vai olhar, tu abre, tu olha o esqueleto que representam as nossas partes mortas e destruídas e sem vida. E fedidas, em estado de putrefação já. Gente, é tenebroso. E aí tu aguarda um pouco e tu deixa essa imagem te conduzir. Sim. Tu pergunta pra onde essa imagem me leva. E deixa o corpo ir entrando em contato, isso são dias, não é 30 minutos. Sim. Com tudo o que pode vir dali. Porque é natural, né, gente? Quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, quando a gente se depara com algo muito doloroso, a gente quer se livrar da dor logo. Então, o que foi que ela fez, né? A donzela acabou... Ai, meu Deus, o que eu faço agora com isso? Tentou limpar, tentou lavar, tentou passar teia de aranha, que são elementos mágicos que dizem sobre uma alquimia interna, crina do cavalo. Ela tentou todos os recursos que ela tinha internamente e na ingenuidade dela, ela escondeu dentro do closet. Porque no fundo, ela queria continuar submissa, ela queria continuar casada. Aham. Ela queria que ele chegasse, que aparentasse estar tudo bem. Sim. E quantas vezes na nossa vida a gente traz um sintoma para terapia e no fundo a gente não quer de fato se implicar com o sintoma. Sim. A gente quer aprender uma forma de continuar casada com ele, minimizando os danos que ele nos traz. Seja, como a gente falou no episódio passado, seja através de um relacionamento amoroso, seja numa dependência química, seja num relacionamento com um colega que é tóxico, né? A relação é tóxica, não necessariamente que o colega seja tóxico. E seja álcool, vício em crossfit, videogame. Muitas vezes nós queremos salvar o casamento com o Barba Azul e que ele se torne bom, em vez de reconhecer, né, o quanto aquilo nos consome. E eu percebo também que muitas vezes é aqui que acaba a terapia, não porque ela terminou, mas é porque quando a pessoa percebe que ela tem que suportar o horror e se implicar com isso, o desespero de encarar a sombra é tão grande que a pessoa daí muda, não, agora eu vou passar um tempo fazendo outra coisa, e a gente percebe que ela vai buscar o paraíso em outro lugar, porque às vezes a própria terapia é o porão escuro com os mortos. Entrar na porta da terapia é entrar no porão escuro e olhar para os esqueletos e olhar para todo aquele horror e ficar ali por um tempo. Então, quando as pessoas percebem que a terapia não é para se sentir bem, não é para ir andar no cavalo bonito, aqui que geralmente encerra. Sim. Faz parte suportar, ficar nesse porão escuro cheio de corpos. Mas dali pra frente você vai ganhar uma sabedoria, você vai ganhar uma força para vivenciar a vida e abrir outros porões e ter um pouco mais de sabedoria para lidar com isso. E muitas pessoas preferem passar a vida toda sentindo a dor suportável de um joanete do que sentir a dor e o incômodo intenso de uma cirurgia que vai reabilitar a estrutura do pé. E eu vejo que isso é uma metáfora para terapia. Muitas pessoas preferem viver a vida inteira medicalizadas e com um pouco de dor e se anestesiando com doses de dopamina da comida, do videogame, do esporte, do relacionamento, do que suportar uma dor um pouco mais profunda, mas que também é transformadora. Sim.
e que vai impactar no mundo interno, no mundo externo. E outra coisa que eu queria falar, se tá tudo bem também optar por só se anestesiar, é a escolha de cada um. Tá tudo Anestesias bem. também ajudam a sustentar a vida. Exato, e muitas vezes elas são necessárias, às vezes a medicação é necessária para que a gente consiga desenvolver um processo terapêutico, dependendo de como a pessoa está. Mas no caso de pessoas que fazem uso de medicação, só uso de medicação, né, e outras maneiras de se anestesiar sem fazer o processo, isso vai ter um preço. É uma anestesia. O problema não é a anestesia enquanto ferramenta que nos ajude a suportar a vida nos momentos difíceis, porque não é sempre que a gente tem energia vital disponível para encarar o poderoso chefão interno do momento. Mas é a anestesia enquanto estilo de vida, que aí é prejudicial, que a gente vai ficar a vida toda numa sobrevida e não vivendo. E aí, depois que a gente teve coragem de olhar para o horror, de suportar ele, o que é possível fazer com isso? Que eu acho que é a parte do recuar, dar a volta. E o que significa recuar e dar a volta? É porque nem sempre, no momento que a gente identifica onde está o vazamento da nossa energia vital, a gente já vai estar pronta para fazer algo a respeito. Muitas vezes, primeiro, a gente vai ter que nutrir, descobrir e fortalecer recursos internos que se tornem disponíveis para a gente fazer algo com qualidade, que eu acho que aqui está muito simbolizado pelos irmãos, que quando ela se coloca face à morte, à iminência de morte, ela não ataca ele, né? Ela não pega uma faca e tenta matá-lo. Ganhar tempo. Ela tenta ganhar tempo. O pulo do gato, gente, ela tentou ganhar tempo e conseguiu. Porque a gente não pode também meter os pés pelas mãos, sair terminando relacionamento, sair pedindo demissão, sair fazendo transição de carreira na louca, sem se planejar. Entrando em abstinência de comida, de bebida, sem se preparar para isso. Sem se preparar, sem um acompanhamento. A Clarissa coloca aqui, né, tendo perdido, aqui na página 75, tendo perdido a ingenuidade, ela se tornou astuciosa. Ela ganhou tempo para se recompor para o combate final. Ela, a fim de ganhar tempo, espera a hora certa. Ela planeja sua estratégia e reúne forças interiores antes de realizar uma mudança exterior. Às vezes é exatamente esse tipo de ameaça imensa do predador que faz com que a mulher deixe de ser um amor de pessoa que se adapta a tudo e passa a ter o olhar suspeito dos desconfiados. Então a gente tem que ter sim estratégia, cautela, pensar o que é mais inteligente a se fazer agora. Eu tô olhando aqui esse quarto, eu tô olhando pro Barba Azul, o que é que eu posso fazer agora de mais inteligente? Às vezes é dançar conforme a música por um tempo. Que é o momento da terapia quando a pessoa tem um super insight sobre si ou sobre alguém da sua vida. E aí ela fala, mas eu ainda não tenho força para terminar essa relação. E aí a resposta é, mas não precisa fazer nada agora. Primeiro você precisa se fortalecer e primeiro escolher olhar para as coisas com clareza. Então, perdida a lente rosa da imaturidade, a gente precisa começar a olhar para os fatos. Olhar com discernimento, olhar com clareza e nesse mesmo tempo e se fortalecendo emocionalmente, né? Fazendo essa reconciliação com as partes internas que no conto ela chama para as irmãs mais velhas que simbolizam uma experiência maior, alguém que já tem recursos internos disponíveis, e as irmãs também anunciam a chegada dos irmãos, que também são os irmãos da nossa psique, né? São nossos irmãos interiores, a nossa contraparte masculina saudável, que ali tá longe, simbolizando que muitas vezes a nossa parte masculina, que na analítica a gente chama de ânimos,
muitas vezes a parte positiva dela, ela tá muito distante da nossa consciência, nós acessamos Sim. pouco isso. A parte negativada do ânimos, né, nosso predador, nosso barba azul, ele costuma estar mais próximo da nossa consciência, a gente escuta mais a voz dele. Mas se a gente toma um tempo, se a gente se conecta à nossa sabedoria interior, nutre essa relação com as irmãs mais velhas interiores, a gente vai começar a acessar, a gente vai perceber que depois do redemoinho começam a chegar esses irmãos com força, tenacidade e coragem de cortar em pedaços ou conter essa energia negativada no Barba Azul. Sim, e ela chama pelos irmãos, né? Pergunta para as irmãs sobre os irmãos. Ela espera, aguarda até o último segundo os irmãos chegarem. Tem uma certa confiança aí também, nesse mundo interno, que em algum momento vai trazer essa força, né? Os irmãos representam a bênção da força e da ação. Ela coloca aqui na página 78. Com a sua ajuda no final, duas coisas acontecem. A primeira consiste na neutralização da psique da mulher, da enorme capacidade paralisante do predador, né? E a outra é a substituição da virgem de olhos vidrados por uma de olhos vigilantes, com um guerreiro de cada lado se ela precisar convocá-los. Que essa é uma mulher que a gente vê pela vida, sabendo reconhecer e respeitar os seus limites, uma mulher desconfiada, uma mulher que tem força para agir na vida, mas que também tem suporte emocional para se colocar aberta à vida. E que pode ser doce, mas que não é dócil. Exatamente. Eu não sei se é claro para quem não faz terapia com um psicólogo junguiano que existe dentro de nós essa contraparte masculina chamada ânimos. O ânimos, ele pode ser representado por vários personagens masculinos interiores. Nós podemos ter um sábio, um padre, um militar, um controlador. E esses homens interiores, eles vão se manifestar claramente na nossa vida, nos nossos sonhos. Então, sempre que a gente sonha com alguém do sexo masculino, eu digo a gente mulheres, nós estamos sonhando com facetas desse nosso ânimos. Então, às vezes eu acho que eu sonhei com o meu companheiro, com meu pai, e eu estou sonhando com uma parte que está representada ali, né, como se fosse um teatro. O meu inconsciente escolheu essa pessoa para mostrar uma relação minha com uma parte minha masculina. E da mesma forma, como ela vai trazer aqui o homem sinistro dos sonhos das mulheres, quando a gente tem sonhos que a gente está sendo atacada, perseguida, abusada por personagens masculinos que geralmente no início do sonho parecem muito encantadores, mas depois eles mostram que tem garras, eles mostram que eles estão sedentos por sangue, a gente está sonhando também com as partes negativadas desse nosso masculino interno. São sonhos que eu acho que poderia falar os sonhos com o nosso Barba Azul, né? Sim, eu lembro de um sonho que eu tive. O primeiro sonho era... Eu via duas figuras masculinas. Eu tava numa cabana no meio do mato com mais alguma mulher dentro, não lembro quem era. E aí eu via essas duas figuras masculinas que eram policiais tentando entrar. E eu tava desesperada. No outro sonho, eles arrombaram a porta, eles eram nazistas e eles me torturaram. Então isso é um sinal de alerta. E aí eu levei, obviamente, para terapia, para análise, aonde é que eu estava me torturando, onde é que eu estava me colocando em situações onde eu pudesse estar permitindo ser torturada e qual era a maneira mais inteligente de agir. E aqui ela coloca, né, que a gente, em vez de insultar o predador da psique ou em vez de fugir dele, nós os desarmamos. E nós desarmamos o predador com a proteção das nossas próprias verdades. O predador, você nunca termina nada que começa, e você? Termino muitas coisas sim.
enfraquecemos os ataques do predador natural, levando a sério o que for verdade no que ele disser e trabalhando com essas verdades, ignorando todo o resto. Então, assim, aqui na fala, você nunca termina nada que você começa. E o que ela diz, eu termino muitas coisas sim. Ela não disse que ela termina tudo. Ela reconhece que algumas coisas ela não termina, mas que muitas coisas ela termina sim. Então, é essa análise que a gente tem que ver, né? Na nossa vida. O que a gente tem que reconhecer, não concordar, mas reconhecer dessa demanda que vem de fora, que tem partes de verdade, mas a nossa própria verdade, que a gente também faz outras coisas, que a gente... Qual é a nossa verdade? Primeiro a gente tem que saber, né? Qual é a nossa verdade? E vocês podem ver que quando a Camila analisou o sonho dela, ela não se perguntou quem na vida dela estava torturando ela. Então, da mesma forma que no conto aqui, não é quem na minha vida é meu barba azul, ela se perguntou como eu me torturo. Eu acho que é assim que a gente começa a se relacionar com os nossos habitantes interiores e procurar perceber uma mudança dessa relação. Por isso, os sonhos, eles devem ser observados continuamente. Porque você vai perceber que muda o papel disso, né? Que eu tenho um sonho recorrente, onde aqui na Conhecer eu chego, deixo as janelas abertas, as portas abertas. Eu sei que eu tô deixando tudo aberto, eu sei que isso é um risco, mas ao mesmo tempo eu entro e vou até a cozinha. E quando eu chego na cozinha, toca a campainha e eu vejo que são 2 homens muito bem vestidos e eu sinto que eles querem me matar. O primeiro sonho que eu tive dessa série termina aí. Na noite passada, eu tive o 4º sonho dessa série, onde quando eu tento fechar a porta e eles empurram de novo e eu aperto no botão pânico. Então, ter o botão pânico e depois os vizinhos que vieram instalar mais botões pânicos na minha casa me mostram que eu já tenho mais recursos disponíveis para lidar com o meu predador interno, embora eu ainda continue me colocando muitas vezes numa postura ingênua diante da vida, porque eu ainda não sonhei que agora eu fecho as janelas, que eu fecho o portão. Eu ainda continuo me colocando vulnerável às minhas energias assassinas, mas ganhando um pouquinho de estratégia para me defender delas. E agora também pegando um pouco de auxílio para alguma parte minha, representada por vizinhos mais velhos, que vêm e instalam mais formas de proteção. E isso é o fruto de um processo, né? Quando a Camila falou, não é ler esse livro e achar que acabou, da primeira vez que eu li esse livro para hoje, eu só consegui apertar um botão pânico. Mas isso implica em tanta mudança na vida externa, na forma de me relacionar comigo, que tu percebe que é um processo longo, mas ele realmente traz muito ganho de qualidade de vida mesmo. E também essa análise dos sonhos, às vezes você não tem uma série de sonhos, mas quando você uma série clara dos sonhos, mas quando você faz a análise, né, com um terapeuta que saiba olhar para isso, talvez apareça em outros elementos de outros sonhos, mas o mesmo enredo. E o que os sonhos, essa série de sonhos falam? Do caminho que a gente está trilhando no nosso mundo interno. Então é um mapa para a gente entender que isso aqui é um processo. E uma das coisas que a gente precisa aprender é a humildade, de reconhecer que é um processo e de trabalhar o que nos cabe, né? E na grandeza que aquele momento couber. Se for uma transformação muito grande, ótima. Mas às vezes o fato de você conseguir apertar um botão pânico pode salvar a sua vida por agora. E é tudo que tu consegue fazer no momento. E é o suficiente por agora. Que eu acho que balizar as expectativas também é uma forma de lidar melhor com o seu predador interno, que é o que de fato é possível nesse momento. Porque às vezes o que é possível é bem pouco. Exato, mas assim, bem pouco comparados às expectativas que nós temos ou que colocaram que a gente tivesse. Sim, por isso que eu falei balizar as expectativas. Exato. Aqui na página 88 ela coloca uma coisa que eu acho interessante.
A consciência é a saída da caixa, é a saída da tortura, é o caminho que leva para longe do homem sinistro. E as mulheres têm o direito de lutar com unhas e dentes para chegar a ele e nele se manter. Na história do Barba Azul, vemos uma mulher que cede ao encanto do predador, que acorda para a realidade e foge dele. Esse conto trata de transformação de 4 introjeções sombrias para as mulheres que são objeto de controvérsia. Quantas vezes a gente é ensinada a não ver, não ter insight, não falar e não agir? E para expulsar o predador, a gente precisa fazer o contrário. Devemos abrir as coisas com as chaves para ver o que está dentro dela. Devemos usar o nosso insight, a nossa capacidade de suportar o que vemos. Devemos proclamar a nossa verdade em alto e bom som. E devemos ser capazes de usar a nossa inteligência para fazer o que for necessário a respeito do que vemos. Gente, tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior. Faça perguntas, seja curiosa. Veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo. E então, haja com base no que sabe ser verdade. Gente, eu tô aqui flutuando assim. Já estou na fase I Believe I Can Fly. Passou a ansiedade. Olha, eu percebo muitas pessoas que me falam assim: ai, mas eu não consigo ouvir minha intuição. Eu não sei se é intuição ou se é paranoia. Sim! Eu também não, gente, muitas vezes. Eu também não, muitas vezes. Mas é esse o processo de se manter curiosa e não ignorar. O fato de você se questionar. Será que é a minha intuição? Já diz muito. Porque é muito diferente de você... é coisa da minha cabeça. E se questionar já mostra um ganho de livre-arbítrio. Já mostra. Porque agora eu sei que pode ser alguma outra coisa. Sim. E eu faço comigo um exercício bem humilde e esquizofrênico. Quando eu sinto algo, né, um desconforto, ou quando vem uma frase muito autoritária já falando comigo, eu pergunto, eu falo: oi, eu tô sentindo tu chegar. Eu ainda não reconheço, eu não consigo saber direito o que tu quer de mim. Talvez a gente possa começar a negociar. E para você que é a intuição, se você puder me dar uma imagem, talvez um timbre diferente que tu fale dentro da minha cabeça, para que eu te reconheça, me ajudem a me comunicar com vocês. E às vezes eu falo: vocês querem que eu tente desenhar o que vocês estão tentando me trazer? Eu sento na frente, só fico com o lápis, com a folha, e eu vou riscando. Às vezes sai algo, às vezes não sai nada. Às vezes eu penso que eu vou desenhar e sai uma poesia. Mas eu tenho esse interesse genuíno e autêntico de começar a conversar com essas partes e ouvir o que elas querem dizer. Não é conversar porque eu tenho a intenção de que nós concordemos com algo. Mas não, eu quero saber o que cada uma precisa, e dentro do que eu puder dar, eu vou dar. Exato. Porque essas partes que elas estão negligenciadas e elas estão raivosas porque a gente está negligenciando, né? E é muito interessante isso que você falou, Thay, de desenhar, de escrever, de você se colocar ali para ouvir essa parte sombria, essa parte agressiva, se colocar ali, né, a serviço mesmo. É muito importante. E quando você não consegue ouvir isso, eu vou dar uma dica do que a gente pode fazer para começar a ter contato. Tudo aquilo que nos fascina diz respeito a algum aspecto da nossa alma. Se a gente está muito fissurada num relacionamento aí tem coisa da alma. Se eu tô muito fissurada numa série que eu não consigo parar de ver essa série e eu penso e eu pesquiso, aí tem alguma coisa da sua alma. Então, por mais que não se entenda racionalmente, né, se você não quer ser uma estudiosa da psique humana,
veja a série várias vezes, escute a música várias e várias e várias vezes até esgotar, né? Leia, releia, anote, medite, desenhe. Como a gente falou, né, nos outros episódios, não é para mostrar para ninguém. É para você se plasmar o seu mundo interno de alguma maneira e entrar em contato. A coisa acontece mesmo não passando pelo racional. Você faz o trabalho e o inconsciente faz o dele também. Então leia, releia, leia em voz alta, se for o caso, muitas vezes. E no tempo certo, no tempo do seu mundo interior, do self, a chave vai girar. Né? Aí está a magia. Essas são as palavras mágicas que conferem o poder à poção. E eu vou dizer para vocês um relato pessoal, que eu inclusive, a Thay participou disso. Num dos trabalhos da pós, a gente teve que escolher um dos... Não foi da pós, foi de um outro curso que eu estava fazendo de psicologia analítica, e que a professora pediu para que a gente lesse alguns poemas do Fernando Pessoa e que a gente escolhesse um e escrevesse no nosso caderno. Gente, o meu poema, eu escolhi, dentre vários, né? Eu separei lá vários, mas teve um que me prendeu, que foi o Acordar, do Fernando Pessoa. E eu lia esse poema, eu anotei no caderno, eu desenhei, eu li pra Thay esse poema, eu gravei no celular, eu lendo, e eu ouvia eu lendo. Racionalmente, eu não sei o que é que estava acontecendo ali. Mas o meu mundo interno precisava daquilo. E eu fui até esgotar. Então, se você não tá sabendo, e depois a gente vai entendendo na terapia, nos processos, né? A gente vai tendo acesso. Mas se você racionalmente não consegue ouvir a sua intuição, não consegue identificar, olha para uma música, para um livro, para um personagem, para uma série, veja, reveja, leia, releia, medite, desenhe até esgotar. Eu acho que nesse momento é isso que você pode fazer, caso você ainda não esteja fazendo terapia, caso você ainda não tenha essa clareza para identificar de uma maneira um pouco melhor as vozes da sua intuição, né? Confie nessa necessidade da sua alma e alimente ela. Não ignore, né? Eu vou escutar essa música 100.000 vezes. Nossos vizinhos vão estar, né, de cara porque eu só escuto essa música em looping. Gente, eu não estou nem aí. Eu ouço muitas músicas em looping até esgotar. Sim, porque isso é um desejo da minha alma. Os vizinhos que reclamem se estiver incomodando, que venham falar comigo. Ninguém nunca reclamou, mas que venham falar comigo e aí a gente vê o que a gente faz. E eu acho que um dos maiores obstáculos no processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro é o desejo de entender, para fazer, para significar. A gente falou no primeiro episódio que o inconsciente ele é simbólico. Ele trabalha com imagens que contêm infinitos significados incrustados ali. E se eu consigo ter essa humildade de abrir mão do saber, querer entender, eu posso me permitir uma transformação absurdamente mais profunda. Sim. A gente não pode esquecer que tudo que eu entendo já tem substrato no meu consciente. Então, quanto a racionalização não é um mecanismo de defesa do ego para me manter presa ainda nos mesmos saberes que me dão uma falsa ilusão de segurança. Sim. E aí eu finjo que tô super buscando autoconhecimento há 10 anos. Mas eu não tô buscando. Eu tô buscando coisas que reforcem a imagem que eu já tenho de mim. Sim. Ou do meu ego ideal, de quem eu acho que preciso ser. Sim. Então, quando os psicólogos de vocês falarem, desenhem, falem de sonhos, esse desconforto que dá por vocês não entenderem porque vocês desenharam uma árvore, ele faz parte do processo, faz parte da entrega, faz parte da humildade e da disposição em sentir um não sabido. Exatamente. E você deve estar se perguntando, mas daí eu nunca vou entender nada? Gente, é como a Laloba fez, catando ossinho por ossinho, até que ela tivesse com os ossos suficientes para que aquilo se transformasse num lobo. Ela só foi catando os ossos. A primeira tarefa foi catar os ossos. E depois fazer todo o processo, né, quando ela viu que era suficiente para transformar aquilo num lobo de volta à vida,
aí isso foi feito, mas por enquanto, né, vamos etapa por etapa. Como a metáfora do bambu. Quando uma semente de bambu cai na terra, por 5 anos não se vê nenhum broto. Parece que é a mesma terra virgem. E depois do 5º ano, em 1 ano, a árvore cresce 20, 25 metros. Então, o que eu suporto não ver, não ter resultado, não palpar agora, não significa que está acontecendo. Significa que a semente está germinando num profundo, tão profundo, que é que para depois as árvores cheguem, as copas cheguem mais próximas do céu. Exato, e com raízes muito bem fincadas na terra, né? Exatamente. Mas eu acho que era isso que a gente tinha para contribuir com vocês sobre trazer para vocês, né, sobre esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando aí nos próximos podcasts. A gente recebeu alguns feedbacks já sobre os outros episódios e a gente tá muito feliz com a devolutiva de vocês. Só faz sentido se houver essa troca. É para ser construtivo de todos os lados, então todo feedback é muito bem-vindo e muito obrigada por cada um que tá aqui ouvindo, porque sim, tiveram muitos homens que me deram feedbacks também. Isso é muito legal, né? Eu também percebi. A gente tem que lembrar que da mesma forma que tem uma parte masculina nas mulheres, existe uma parte feminina nos homens. Então, homens, aproveitem escutar esse podcast como uma ferramenta de conexão com a ânima, com essa parte feminina. Exato. Procurem se entender, isso vai gerar um efeito maravilhoso nos relacionamentos de vocês, com a vida, com as mulheres da sua vida. Sim. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada. E vão nos contando aí o que acharam, o que querem ver por aqui também. E a gente vai trazendo e construindo isso juntos. Até Vassaliza. Isso, Vassaliza. Até, pessoal.